Glórias, glórias, glórias ao Senhor Deus Pai, ao Senhor Deus Filho e ao Senhor Deus Espírito Santo. Aleluias. Queridos e amados, você que me vê e me ouve nesta hora, talvez você que me vê de perto ou de longe, diferente da distância que você me ouve nesta hora, que a paz e a graça e a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja com você nesta hora, sobre sua casa, sobre a sua família. Louvado e engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em cuja presença estamos mais uma vez nessa gloriosa hora. Louvado seja Deus, a qual o Senhor preparou para nós nesse momento. Aleluias. Louvado, engrandecido, magnificado, magnificado é o nome do Senhor Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Aleluias. Queridos e amados, você que me ouve nesta hora, é com muita alegria e satisfação no meu coração, a qual louvado e agradecido seja Deus. Em breve estaremos orando, amém? Que sem oração, eu sempre digo isso, não tem vitória. Oração é a chave que abre porta. Oração, louvado seja Deus, ela abre caminho. Louvado seja Deus, ela joga as muralhas por terra e dá vitória ao servo e serva do Senhor. Aleluia. Meus queridos, o Senhor colocou no meu coração, louvado seja Deus, neste dia que se chama hoje, para contar um pouco aqui da minha trajetória do começo, ali a qual eu comecei, louvado seja Deus, na igreja IPDA, louvado seja Deus, na igreja pentecostal, Deus é amor, aleluia, a qual, louvado, engrandecido seja Deus, eu sempre sou grato a Deus, louvado seja Deus, por eu começar ali nesse ministério, a qual o Senhor me chamou, a qual o Senhor, louvado seja Deus, me designou e preparou-lhe pessoas espirituais para me ajudar na minha caminhada. Louvado seja Deus no começo. Queridos, louvado seja Deus. Eu ali quando comecei na caminhada, no qual o Senhor me chamou para o teu santo e reto caminho, louvado seja Deus. Eu não entendia nada, eu não tinha conhecimento de nada das coisas santas, das coisas do alto, das coisas de Deus. Eu andava outrora, segundo as minhas próprias concupiscências, segundo as minhas próprias vontades, os meus próprios desejos, achando que estava certo, que estava tudo bem, mas a Bíblia nos diz que há caminhos que para o homem parecem certos, mas o fim deles são caminhos de morte. Aleluia. Eu ali muitas e muitas das vezes, o adversário fazendo laços contra a minha vida e o Senhor ali me dando o livramento, mas eu não entendia. Eu falava, eu dava sorte, eu tive sorte, aleluia, eu tenho sorte. Hoje, meus amados e queridos irmãos e ouvintes da palavra de Deus, você que me ouve nessa hora, nós sabemos que esse negócio de sorte, isso é conversa, louvada seja Deus do inimigo. Nesse negócio de sorte, é o Senhor que livra, é o Senhor que guarda, é o Senhor que protege, é o Senhor que dá o livramento para aqueles que têm propósito na vida dele. Aleluia. E se hoje estou aqui relatando um pouco desse testemunho, eu vou contar mais, amém? Louvado seja Deus. É porque o Senhor teve compaixão da minha alma e da minha vida. Louvado, engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Meus queridos, louvado seja Deus. Eu ali andando, louvado seja Deus, no mundo errôneo, nos vícios, na prostituição ali das drogas também, aleluia, da bebida, comprimidos, louvado seja Deus, fazendo coisas terríveis que eu nem quero falar, amém? Louvado seja Deus nessa hora, senão vai prolongar muito o meu testemunho aqui, o começo desse testemunho. Mas eu quero dizer ali que um dia, outrora, eu tive encontro com a palavra de Deus, eu tive encontro com essa palavra fiel e verdadeira. Essa palavra é digna de toda a nossa aceitação. Aleluia. E ali, louvado seja Deus, ali o irmão pregando para mim, eu ali, louvado seja Deus, embriagado, muitas das vezes drogado, louvado seja Deus, mas eu sempre tive reverência na presença de Deus, eu sempre respeitei a palavra de Deus, porque assim meus pais me ensinaram, louvado seja Deus. Diferente da situação que você estiver, a palavra de Deus ela tem que ser respeitada, ser reverenciada, louvado seja Deus, porque a palavra é santa, a palavra do Senhor, aleluia. Ali, meus irmãos, eu tive, louvado seja Deus, começou a despertar o desejo de ir para a casa do Senhor. Eu que outrora falava mal dos crentes, desfazia aqueles irmãos jovens, todo arrumadinho para a igreja. Eu ficava, olha lá, desculpe o linguajar da gente no mundo na época, né, irmãos?
época jovem, né? Elas trouxas, em vez de curtir a vida lá, como é que está? Indo para a igreja uma hora dessa, domingo, em vez de ir, né, o bar, jogar uma sinuca, né? Ir atrás namorar, né? Tal. Eu pensava assim, falava assim, meus irmãos, olha a minha ignorância, meus irmãos. Mas ali eu não tinha a graça de Deus, eu não tinha conhecimento da verdade, eu não tinha o Espírito Santo. O Espírito que estava na minha vida era o Espírito da falsidade, do engano, da mentira. Louvado seja Deus. Porque assim é todos aqueles que não estão na presença do Senhor, que não têm o Espírito Santo, aleluia, eles não têm o conhecimento da verdade. E ali, meus queridos e amados irmãos e irmãs e ouvintes da palavra de Deus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Ali comecei a sentir o desejo, eu creio que o Espírito Santo já trabalhava na minha vida naquele momento. Falei, não, eu vou para a igreja, vou ver porque olha lá como é que eles andam bem arrumadinhos, eles não andam, vejo eles fazendo mal, falando mal para ninguém, fazendo mal para ninguém, prejudicando a ninguém, não vejo eles bebendo, não vejo eles fumando, não vejo eles se drogando, não vejo eles se prostituindo, louvado seja Deus, aleluia, estão sempre alegres na presença do Senhor, aleluia. E ali, meus irmãos queridos e amados, eu levando uma vida errônea, uma vida no pecado, aprofundando cada dia mais e cada vez mais, ali, o adversário fazendo os laços, cilada contra a minha vida, contra a minha alma, para me ceifar, louvado seja Deus, e o Senhor me dando o escape, aleluia. Quantas vezes, meus irmãos, eu não gosto de falar isso não, mas testemunho tem hora que a gente tem que falar, amém, meus irmãos? Ali, eu e algumas pessoas que eu conhecia, nós íamos no outro bairro, a gente ia armar, não para fazer mal para ninguém, é porque eles iam, me chamavam, ia em lugar perigoso, me levavam, eu ia também, louvado seja, nunca fiz mal para ninguém, graças a Deus, louvado seja Deus. A gente novo, né, quer aparecer, quer dar um de bonzão, às vezes coloca uma arma na cintura, acha que é muita coisa, acha que é bravão, que é fortão, que é melhor do que o outro, mas nós não somos nada, isso é apenas o inimigo querendo fazer o laço para ceifar a nossa vida, mas nós não entendemos, aleluia. Se você me ouve agora, meu jovem, meu querido, fica fiel ao Senhor, deixa essa vida errônea que não compensa, aleluia. Você pode pôr uma arma na cintura, achar que é o tal, é assim que Satanás faz, louvado seja Deus, engrandecido é o nome do Senhor, para o homem corajoso, homem valentão, fortão, acha que é o tal, mas ali o inimigo arma o laço e ceifa a vida dele, e leva ele para o inferno, aleluia. Quantos você conhece nesta hora, que já desceram à sepultura, louvado seja Deus. Ali, meus irmãos queridos, meus irmãos amados, eu comecei a despertar o desejo no meu coração, ali o Espírito Santo já estava trabalhando, eu não entendendo, eu não entendia nada. O desejo de ir para a casa do Senhor. Às vezes eu passava, meus irmãos, louvado seja embriagado ali, drogado, meus irmãos, e ali sentia desejo de ir para a igreja, eu ia. Mas eu sentia maior vergonha, maior reverência, entrar com reverência na casa do Senhor, pedir perdão a Deus ali. Eu assistia muitas vezes o culto, louvado seja Deus, e me sentia bem, embora mais leve, alegre. Mas mesmo assim, o adversário lutando, aleluia. Ali já começou uma guerra espiritual na minha vida. De um lado, o adversário, querendo me aprofundar mais, para o lado errôneo, para o lado errado, para o lado ruim, aleluia. Querendo ceifar minha vida e levar com ele para o inferno, aleluia. E mas ali, do outro lado, Deus, o Pai, louvado seja Deus, enviou o Espírito Santo, me ajudando e me alertando, louvado seja Deus, e desfazendo a cilada do inimigo. Porque assim que a Bíblia diz, por isso o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo, aleluia. Um dos que não crê que o diabo existe, meus irmãos, ele é astuto, ele é espírito, você não vê ele, mas ele está sempre ao derredor, ao seu derredor, caçando um jeito de tragar a sua vida para levar para o inferno, para ser atormentado por ele. Então, se você, louvado seja Deus, está me ouvindo nesta hora, não entregou ainda teus caminhos para o Senhor, você ainda está cocheando em dois pensamentos, você que está afastado dos caminhos santos e retos do Senhor, volte enquanto é tempo, o inimigo está querendo ceifar a sua vida. Louvado seja Deus, aleluia. Desperta do que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá, está escrito a palavra de Deus. Mas ali, meus amados e queridos irmãos, eu creio que foi no ano, faz 2000 a 2005, essa época, louvado seja Deus, ainda jovem, novo, né? Gente novo, a gente não pensa muito, louvado seja Deus. E ali, meus queridos e amados irmãos, eu fui caminhando aqui, ia uma vez e a outra, já sentia algo diferente na minha vida. Eu falava, o que está acontecendo comigo? Quando eu vou na igreja, quando eu saio, eu sinto mais leve, eu sinto melhor, eu durmo melhor, aleluia. Outro dia eu estou melhor para trabalhar, louvado seja Deus, mas Deus já trabalhando na minha vida.
Nessa caminhada, graças a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sempre preparou pessoas boas ali, louvado seja no meu caminho, para sempre dar uma palavra boa, uma palavra de ânimo, uma palavra de conforto, uma palavra louvado, engrandecido seja Deus, a qual eu precisava ouvir naquele momento, aleluia. É verdade, que muitas das vezes eu não dava crédito àquela palavra, aleluia. Como diz ali o profeta Isaías, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação, ou à nossa palavra? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Muitas vezes o servo de Deus para a nossa frente, o Senhor coloca ele na nossa frente para falar do Evangelho, para apregoar o Evangelho Santo, de comando a la plasuberiquinácia, de comando a la plastera, de comando a súbia. Para nós, louvado seja Deus, para você não dá crédito, você não dá ouvido, mas cuidado, vai chegar o dia, diz a Bíblia, Amós 8:11, pois haverá dias em que virarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome nem sede de água, mas sim de ouvir a palavra do Senhor. Essa palavra hoje você não dá crédito, hoje você desfaz do servo de Deus, que Deus coloca na sua frente para pregoar o caminho santo, o caminho reto, o caminho que leva à salvação eterna, a vida eterna, louvado seja Deus. Mas você ainda vai sentir falta um dia, se prepara enquanto é tempo, converta ao Senhor Jesus Cristo e Ele te esclarecerá, aleluia. Eu ali sempre pensando, mas eu já fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço aquilo outro, como é que o Senhor vai me perdoar? Eu pensando, o inimigo lançando seta, louvado seja Deus, né, meus irmãos? Maligno. E eu sei que muitas pessoas pensam assim, mas eu fumo, eu bebo, eu já roubei, eu já fiz isso, fiz aquilo outro, tal. Isso, meu irmão, é o inimigo querendo te louvar, você te aprofundar mais no pecado, para você fazer a sua vida, louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância. A partir do momento que você se entregar nas mãos do Senhor, se arrepender de todo o seu coração, ali, louvado seja Deus, todos os seus pecados é lançado no mar do esquecimento, diz a palavra de Deus. Ali você começa uma nova trajetória, um novo caminho, um novo rumo na presença do Pai, o Filho e o Espírito Santo, aleluia. O Senhor está falando com pessoa nesta hora que me ouve. O Senhor quer te encher do Espírito Santo. O Senhor quer te tirar desse lamaçal do pecado, qual você quer sair, não consegue, mas você dá crédito a essa palavra de comando a la plasúbia, terra de comando etnio de comanácia, de comando a la plastera de flácia. Você vai sair desse lamaçal do pecado, dessa lama, louvado seja Deus, que tenta te aprofundar mais a cada dia. Louvado seja Deus, vai ser louvado seja o servo fiel ao Senhor Jesus, aleluia. E Deus vai te usar ainda para ganhar umas para Ele. E ali, meus irmãos, louvado seja Deus, ali o Senhor começou a trabalhar na minha vida, eu comecei a sentir nojo ali, louvado seja Deus, daquelas coisas que eu fazia, eu tinha vergonha, às vezes eu fazia ainda, mas eu tinha vergonha, eu não sentia bem, eu sentia mal, louvado seja Deus. E ali meus pais sempre me davam conselho, meu filho, quando você vê que as pessoas assim, você tem que ir afastando devagar, nem eles faziam, vai afastando devagar, chamar você num lugar, você vê que não compensa, falar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro, e vai saindo, e assim eu fui fazendo, graças a Deus. Deus abençoou muito os meus pais, louvado seja Deus, que me ajudaram muito. E ali, meus amados e queridos irmãos, eu comecei na caminhada e começou ali o Espírito Santo a trabalhar na minha vida. Eu entrava na igreja e via Deus ali usando os teus servos, tua serva, na palavra, nos dons espirituais. Eu ficava maravilhado, mesmo que não compreendia, mesmo sem entender, aleluia. Mas ali eu ficava observando e pensava, meu Deus, o que é isso? Não revelando, falando coisa da minha vida que eu nunca falei para ninguém. Deus usava as pessoas de longe que nem me conhecia e falava ali a minha vida, louvado seja Deus. Eu sei entender, louvado seja. Eu pensava, será que esse homem é mágico? Ele adivinha as coisas, mas louvado seja, eu me perdoo a minha ignorância. Eu não entendi os mistérios de Deus. E ali, louvado seja Deus, o Senhor foi trabalhando na minha vida. Engrandecido seja o nome do Senhor. Não foi fácil, meus irmãos. O inimigo do outro lado, armando ali os laços, louvado seja Deus, me chamando para usar droga, me chamando para beber, porque eu saindo ali, louvado seja Deus. Estou resumindo, irmão, senão depois vou dar uma continuação, amém? Estou falando no começo aqui, né, na igreja PDA, quando eu comecei, né, Pentecostal, Deus é amor. Mas ali o Senhor também sempre preparou pessoas de oração, de jejum, de monte, ia para a vigília, tinha prazer de buscar a Deus ali, os obreiros na época, ali na casa de oração do Senhor, e começou a me chamar para subir para os montes com eles. E ali eu nem entendi o que eles falaram, mas vamos então. Eu pensava, o que eu vou fazer no monte? Ficar madrugada no monte? Comecei com eles, eu não entendendo, ali Deus derramando o seu poder, a sua glória. Às vezes eu ficava assustado, ficava com medo, ficava amedrontado, mas ali eu ficava firme e olhando e perseverando na presença de Deus.
Foi até ali, louvado seja Deus, usando os seus vasos, falando que ele ia me usar ainda nas mãos dele, nas revelações profundas, nos dons do Espírito Santo. Ali o Senhor já tinha me concedido o dom de visão, mas eu não entendia muito os mistérios de Deus. Louvado, engrandecido seja Deus, aleluia. E o tempo foi passando, eu continuei caminhando na presença de Deus. De repente, de vez em quando, a gente começa, o irmão sabe como é que é, não é fácil. E ali, de vez em quando, dá uma deslizada, mas ali o Espírito Santo trabalhava na minha vida, louvado seja Deus. Eu voltava a caminhar na presença de Deus, subindo para os montes, para as montanhas, na madrugada, buscando nas vigílias, louvado seja Deus, que os irmãos naquela época buscavam muito, os irmãos que é mais antigo, da IPDA lembra, na época do ministério de oração, aleluia. 6 horas, meus irmãos, eu joelho no chão, 6 às 7, quando o culto começava às 7 horas, ou como diz literalmente nos pentecostais, o fogo já estava caindo, aleluia. Ali Deus, as pessoas só de entrar para dentro era curado. Quantas vezes eu vi, meus irmãos, o pessoal de entrar para a igreja já manifestava demônio, só de entrar na igreja, não precisava nem orar não, meus irmãos. Coisa gloriosa que o Senhor fazia naquela época. E porque nós não faz isso, será que ele mudou? Ele não é o mesmo Deus, não? Será, meus irmãos? Não, é por causa do pecado, da maldade, da injustiça, da incredulidade que entrou dentro da igreja do Senhor. Já não tem mais reverência como tinha antes, não busca como buscava antes. Louvado e engrandecido seja Deus, aleluia. Ó, meus queridos e amados irmãos, nós fomos caminhando e marcava muitas das vezes evangelismo, muitos não iam, aí o irmão, não, vamos nós dois, então os irmãos marcavam, por exemplo, 8 irmãos, falava que ia chegar no dia, não ia ninguém, aí tinha irmão que era de fé, que já hoje dorme no Senhor, louvado seja Deus, irmão de fé, sabe? Aí nós íamos e buscava a Deus, nós íamos sair evangelizando, Deus começou fazendo visita, de domingo nós íamos para a igreja, orava, da igreja nós íamos para o monte, orava no monte, domingo durante o dia, de 8 às 10, de 8 às 11, já descia do monte evangelizando, fazendo visita nas casas, aleluia, não falava para ninguém para aparecer, não, para a glória do Senhor. Ele começou a nos usar, nos levantar, usando os dons da revelação profunda, das visões, aleluia, louvado e agradecido seja Deus pela graça e misericórdia do Senhor, aleluia. E ali, meus irmãos queridos, meus irmãos amados, eu estou sempre confirmando através dos seus vasos, aleluia, que me honra ainda ali no ministério. E ali, louvado seja, eu continuando buscando, eu sempre fui com humildade nessa parte, que eu nunca fui ali, nunca gostei de ficar aparecendo, meus irmãos, falando que é o tal, que é isso, que é que não, que eu não sou ninguém, nós não somos ninguém na presença do nosso Deus. Toda a glória e honra seja dada a Ele, aleluia. Ali eu me lembro, louvado seja Deus, o Senhor já me revelava, mas eu ainda não orava por revelação no altar, eu entregava às vezes no monte, né, que eu estava começando, meu Senhor começando a me usar nessa parte, depois do culto, nós continuamos orando na igreja, o Senhor me usava, usamos vasos ali, eu lembro quando foi um dia, louvado seja Deus, eu lembro, meus irmãos, ali foi no culto de sexta-feira, a igreja enchíamos, nós fazíamos muita campanha no monte, nem para o nosso não, nem para Deus levar as almas, Deus operar na igreja, Deus fazer milagres, sinais e maravilhas, aleluia, e Deus honrava ali, louvado seja Deus. Um dos irmãos lembra dessa campanha que eu for falar, você que deve pegar mais antiga, a campanha, o encontro dos vasos, né, dos guarda-pau branco, fizemos aquelas campanhas, muita vida Deus honrava ali, meus irmãos, aleluia. Sempre constante jejum e oração e santificação ao Senhor, aleluia. E ali, meus queridos, louvados seja Deus e amados irmãos e irmãs, e me ouve nesta hora, para acréscimo da sua fé, para a sua fé vencer acrescida, aumentada na pessoa bendita do Senhor Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para você saber que quando Ele fala, Ele cumpre, porque Ele não é homem para que minta, e não filho do homem para que se arrependa, aleluia. Deus falou, está falado, ninguém pode, louvado seja Deus, revogar aquilo que Deus faz, aleluia. E ali, meus queridos e amados irmãos, irmãs e ouvintes da palavra de Deus, na caminhada árdua, era dificuldade, era luta, era prova vinha que sempre teve, sempre vai ter na vida do servo e da serva de Deus. Mas nós temos que perseverar, ficar firme na presença do Senhor. E nós na caminhada, louvado seja Deus, me lembro um dia, eu não orava no altar nem por revelação, mas sempre buscando ali, louvado seja Deus, assim começou a trabalhar como obreiro ali na obra de Deus, o irmão me chamou, irmão, começa a ficar com os irmãos aí para cooperar. Amém? Eu falei, meu irmão, eu não sei como é que, não, anda andando com os irmãos aqui, eles vão te explicar. Me deu uma dica, amém, meus irmãos? E ali eu, amém, né? Eu comecei, né, paletó e tal, ir para a igreja, ali ficava em pé. Eu lembro um dia, meus irmãos, esse dirigente, né, porque não falava nada antes, não, meu Deus. Eu lembro uma igreja cheia, um dia de sexta-feira, eu lembro que era os bancos cheios, a lateral, gente em pé, e ficava gente até no passeio da igreja. Às vezes uns passavam, ficava olhando assim para dentro da igreja, irmão, tanta gente que ia, porque eu creio que das campanhas que nós fazíamos, Deus levava as almas nos montes. Ali, meu Deus, operando. Eu lembro um dia, ele falou, agora vamos chamar, o irmão Jovino, faça favor aqui. A igreja cheia falou assim. Aí eu
Falei, será que ele está me chamando? Fiquei assim, né? Mas ali o Senhor já tinha entregado algumas revelações antes, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor não deixa a gente envergonhado, meus irmãos. Ali eu subi, cheguei, parei na frente do altar, ele falou, não, sobe aqui no altar. Falou assim, desse jeito comigo, eu subi, né? Subi no altar, falou assim, olha meus irmãos, vamos receber o irmão Jovino, que vai chamar algumas revelações da parte do Pai, Filho e do Espírito Santo, que o Senhor tem entregado para ele. Não, meu irmão, a perna na hora de tremer um pouquinho, porque é a primeira vez e tal, no altar, né? Assim, porque tem gente na igreja olhando. Mas ele surgiu me dar algumas revelações lá embaixo, né? Quando eu estava lá embaixo, na igreja, embaixo do altar. Eu pensei, vou entregar o que o Senhor me passou, né? E amém. Ô meus irmãos, lembro como se fosse hoje, meu Deus do céu. Ali eu passei, acho que 2 ou 3 revelações que o Senhor tinha me passado, e passei o microfone, meus irmãos, para o irmão. Então, quando eu desci do altar para voltar ali para a minha posição, para ficar mais atrás na igreja junto com os irmãos ali, já estava cooperando no começo. O Senhor começou a dar revelação uma após outra, assim, eu olhava assim, eu sou revelando. Eu falei, meu Deus, deu vontade, eu pensei comigo assim, por que eu entreguei o microfone, né? Porque assim. Mas ali, meus queridos amados irmãos, estou resumindo aqui devido ao tempo, amém? Depois eu vou dar mais continuidade, amém? E ali, louvado seja Deus, santo é o nome do Senhor. E ali foi indo, meus irmãos, eu lembro um dia, eu fui embora, louvado seja Deus, foi no outro dia, ou 2 dias após, eu fiz uma prova com Deus, essa parte que eu quero enfatizar para os irmãos. Eu ali, meus queridos amados, na minha casa, era tarde, tinha tomado banho, trocar de roupa para ir para a igreja, louvado, são uns 2 dias depois desse dia, eu lembro como se fosse hoje, aí tomei banho, troquei de roupa, peguei para ali, estou indo para a igreja, eu falei assim com Deus, desse jeito, meus irmãos, nunca vou esquecer da minha vida. Falei assim, eu em Deus em pensamento, falei, Senhor, o Senhor tem usado o teu servo que vai me usar no profundo, nas revelações, nos dons do Espírito Santo, eu creio, sou teu servo, eu creio. Então, se for o Senhor, eu quero uma prova do Senhor hoje. Falei, desse jeito como o Senhor gosta, que a gente faça prova com isso, com sinceridade, meus irmãos. Então, a partir de hoje, na hora que eu entrar na igreja, eu quero que o Senhor me revele o profundo do escondido. Só de eu entrar, assim, olhar para... Ô, irmãos, eu lembro como se fosse hoje, troquei de roupa e subi. Minha casa, assim, uma subidinha assim, né? Aí chegava no final para virar para ir para a igreja. Meus irmãos amados, eram creio que 6 horas, mais ou menos, 6, não é nem 6 e meia, não. Então, chegou naquele altinho, irmãos, eu escutei uma voz assim, eu parei na hora, fiquei imóvel assim, ó, paralisado. Uma voz, como diz a Bíblia, como o som de trovão e o barulho das muitas águas. O Deus todo de comando, ele criou de comandarabia súbia, terra de comando, ele criou de comanácia, ele criou de comandarabia súbia, ecminácia. O Deus todo poderoso, meus irmãos, com a voz como um trovão e o barulho das muitas águas. Eu lembro como se fosse hoje, falou desse jeito assim, meu cérebro, eu tremi todo assim, eu fiquei todo trêmulo. Não tem isso que ouve a voz do todo poderoso Deus Jeová e não treme não, pode ser o mais valentão do mundo, meus irmãos. Diante de Deus não é nada, não. Eu fiquei todo trêmulo assim, no meio da rua, meus irmãos. Falou assim, desse jeito, meu servo, aquela voz, não tem como, né, definir. A partir de hoje, verás coisas que nunca vistes. Eu lembro como se fosse desse jeito, meus irmãos, falou assim, e ouvirás coisas que nunca ouviste antes. Só isso. Deus fala pouco, mas aí eu fiquei todo assim, né, senti que a presença é muito forte, e comecei a descer para a igreja, assim, falei, não, maravilhado, meus irmãos. Aí desci para a igreja, meus irmãos, do jeito que eu pedi a Deus, diante do Pai, Filho e Espírito Santo, sabe que eu não estou mentindo aqui. Com essa minha sinceridade, meu coração nesta hora. Ali, meus queridos e amados irmãos, quando eu cheguei na igreja, assim, que a gente chegava a orar, né? Eu cheguei lá para orar. Quando eu bati, cheguei na porta, meus irmãos, parece que o Espírito Santo fazia assim no meu rosto. Quando eu olhava assim para as pessoas, a revelação vinha clarinha, assim, uma atrás da outra. Eu falei, nossa Deus. Só que, porém, meus irmãos, estou resumindo devido ao horário, amém? Para não ficar prolongado, depois vou dar continuação, louvado, vou orar ainda. Mas só que naquela época, meus irmãos que é antigo da IPDA, lembra, sabe que eu estou falando dessa época. Não era assim, hoje eu acho que você é amigo do dirigente, o dirigente põe você para orar por conta dele. Naquela época não, ele dava oportunidade, mas só que depois você tinha que ser apresentado na sede, lá na época você tinha reunião de obreiros, vamos supor, dia tal, no meu dia foi no sábado. O dirigente falou comigo assim, ó, a reunião ia ser na manhã, hoje era sexta, né? Ia ser no sábado. Ele falou assim comigo, lembra teu? Ó, jejum, oração, Bíblia, amanhã 2 horas na sede. Eu falei, mas isso era para quê? Era reunião de obreiro, né? Mas eu não estava esperando isso. Aí chegamos na sede, acabou a reunião, na época os irmãos aí que é da PDA sabem que eu não estou mentindo, eles podem até confirmar se tiver algum agora me vendo ou me ouvindo, amém? E ali, depois era apresentado para orar para a revelação na sede, meus irmãos. Não era assim, eu creio que hoje, né, eu já vi muitas vezes, o dirigente vai já libera você para orar no altar e você está orando, porque na sede lá era a reunião dos obreiros do campo, aí o que acontece? Você orar para a revelação lá, você era liberado para orar, então se você não fosse de Deus ali, eles pegavam o microfone na hora, eu já vi acontecer isso, eu sei que vocês também já, você que é da PDA antiga, lembra.
Ali, meus irmãos, louvados, eu fui liberado para orar para a revelação. Foi eu, a Patrícia, uma menina muito usada, uma menina na época de 12 anos, se não me engano, uma menina cheia do Espírito Santo, Deus abençoe ela. E ali, meus irmãos, assim começou a trajetória, louvado seja Deus. Eu quero dizer para você que me ouve nessa agora, jovem, o Senhor diz, e vos escrevi jovem, porque sois forte, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. A Bíblia também diz que o jovem cuida das coisas do Senhor, de comando la plasuberminácia, de comando la plastera, de comando arábia subia. O jovem cuida das coisas do Senhor, aleluia. Porque, irmão, que o jovem tem força, tem mais anos. Eu, por exemplo, hoje eu tenho 52 anos. Por exemplo, eu tenho força ainda para buscar a Deus, graças a Deus que eu tenho saúde. Mas você, jovem de 20, 15, 16, 18 anos, você tem mais força ainda. Persevera na presença de Deus, continua buscando. É com o Senhor que o seu Deus está falando, meu jovem querido. Continua buscando, santificando, jejuando, consagrando. Deus vai te levantar com muita graça e poder, unção do Espírito Santo. Só que eu vou te dar uma dica: o segredo é você ter humildade, porque ali muitos vai levantar contra você no ministério. Eu lembro que os irmãos obreiros, meus irmãos antigos, usados, chegou para mim quantas vezes na minha cara, meus irmãos. Eu já fiz prova, desafio no Senhor, irmãos, entendam, amém? Não para aparecer. Um dia, irmão muito usado, na igreja orando, o Senhor começou a me usar ali pela misericórdia. Ele virou assim: o irmão, vigia que o diabo também revela. Falou desse jeito. Eu entendi o que ele quer dizer, como diz quem quer, sabe, ali um pinguelito. Eu falei, fiz prova, que eu não vou fazer prova de Deus, não. Deus, sabe que você é mais usado, você tem mais tempo de obra? Se Deus conhece a minha vida, né? E ali, meus irmãos, louvado seja, resumir aqui, amém? Você que já continua buscando, firme na presença de Deus, Deus vai te levantar. Não precisa você querer passar na frente de ninguém, só busca e consagra a vida, amém? Vamos orar, amém, irmão? Depois vamos continuar dando sequência, amém? Novo testemunho, amém? Glorioso, santo e eterno Deus, maravilhoso, glorioso Pai que está no céu, Senhor de toda glória, Senhor de todo poder, glorificado, exaltado, magnificado, magnificado de comandarabia súbia, terra de comando, erquinho de comanácia, erquinho de comando a la plasúbia, a de comandarabia sébia de flácia, seja de comando, erquinho, manto de comandarabia súbia, santo e eterno nome do Senhor, só o Senhor é Deus, meu Senhor, Deus Jeová, aleluia. Ó Senhor, que essa parte desse testemunho venha alcançar a vida, edificar aqueles que a ouvem, nosso jovem, meu Senhor, que são futuro obreiro de amanhã, levanta com muito poder e graça. Ó Senhor, entrega essa pessoa que me envia agora, Senhor, nas tuas mãos, reima as enfermidades, a doença nesse corpo, entre com providência divina, abra as portas que estão fechadas, aleluia. Ó Senhor amado, meu Senhor querido, visita meus parentes que me veem nesta hora, meus irmãos, meus filhos, Senhor, louvado seja Deus. Abençoa o trabalho e prospera eles mais e mais a cada dia. Guarda meu sobrinho também, aleluia, meus primo e prima. Senhor, meus parentes em Guarujá, em Vitória, no Espírito Santo, e aqui em Minas também, aleluia. Salva, Senhor, da glória. Senhor de toda a glória, os enfermos problemáticos, Senhor, que estão sofrendo CTI, nossos irmãos missionários no mundo afora, ó, de comandarabia súbia, terra de comanderquinho de comanácia, entra de comandarabia súbia de flácia, com providência divina nessa hora, Senhor, ó Deus, manifesta o dom da cura divina, da libertação agora, manifesta o dom de comandarabia súbia, minácia, do novo dom do Espírito Santo, cura agora as vistas dessa pessoa que está enxergando pouco agora, receba a cura aí, você que enxerga pouco, começa a enxergar agora, você surdo, começa a falar, mudo, começa a ouvir. Mudo começa a falar, surdo começa a ouvir agora da parte de Deus, paralítico começa a andar, aleluia. E se estiver morto, seja ressuscitado agora, pelo poder da palavra, em nome de Jesus Cristo agora, sai todo mal, sai tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que não provém de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe você, sua família, louvado seja Deus, sua vizinhança, louvado seja Deus, prospere você em tudo, amém? De comandarabia sube a terra, de comandir de comanácia, de comandarabia suberginácia, Deus vive santo, muito obrigado, meu Deus abençoe os irmãos, amém? Continua nos acompanhando, ajudando em oração, amém? Se você sentir de escrever, amém, amém, se Deus te tocar, amém, amém? Deus que abençoa, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus, aleluia. E graça e paz vos sejam multiplicadas, amém?